Bom, rapaziada, eu sei que muitos de vocês aí são os otaquinhos que ficam vendo desenho japonês, os anime bolados, e vocês ficam sonhando aí em morar no Japão. Mas tem o caso do Patrux, que parece que ele já tava morando no Japão já tinha um tempinho e ele não quer mais, ele quer voltar pro Brasil. Bom, eu fiquei curioso pra saber aí do porquê ele não curte o Japão, então a gente vai dar uma olhadinha aí do porquê que o Patrux não quer mais morar no Japão, o que ele achou de ruim e ver o que tá rolando aí. Doideira, eu nem sabia que o Patrux tava morando no Japão, mano. Mas vamos ver agora aí o porquê que ele quer sair. Será que a vida no Japão não é legal? Será que mentiram pra gente nos animes? Vamos ver aqui. No dia 1º de janeiro de 2024, eu me mudei para o Japão com o intuito de estudar japonês e, quem sabe, arranjar um emprego aqui e ficar a longo prazo, né? O foda é que japonês trabalha igual um filho da puta, né? O pessoal fala que eles ficam até depois do horário, porque já é costume japonês isso. É doideira. Eu acho que eu já vi o Velberan falando sobre essa parte, que o Velberan morava lá, né? Não é estudar japoneses não, cara. Estudar japonês, a língua japonesa, a língua nipônica, né? Vocês não conhecem o Japão, ok? É aquele país que tem os desenhos japoneses, né? O Pikachu, essas coisas desse tipo. E que também é conhecido por sushi. E que as pessoas vão pra tirar foto de flor rosa e que IP é mais bonito. Comecei o vídeo polêmico. E ele é um país que é o sonho de muitas pessoas morar. E por algum tempo foi o meu sonho também vir pra cá. O PewDiePie agora tá morando no Japão, né? Não sei se sonho é a melhor palavra, mas eu vou usar ela mesmo. Só que, após ficar aqui por 4 meses, eu decidi que eu vou embora. Caralho, mano. Só 4 meses o cara já desistiu? Caralho, aí é foda. Mas deve ser muito sozinho, né? Deve ser muito complicado. Exatamente 6 meses depois, eu cheguei no dia 1º de janeiro e eu vou embora no dia 1º de julho. E não, eu não cheguei no dia 1º de janeiro porque é simbólico, mas era só porque as passagens eram mais baratas, porque ninguém quer viajar durante a virada do ano novo. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu cheguei aqui no Japão e por que eu decidi ir embora. Eu já vou deixar claro que esse não é um vídeo pra falar mal do Japão ou pra desincentivar você a se mudar pra cá, caso esse seja o seu sonho, o seu objetivo. Na verdade, esse aqui é um país muito incrível e ele pode ser sim a casa perfeita pra você, pode ser o lugar que você quer passar o resto da sua vida. Porém, esse não foi o meu caso. Então o maior objetivo desse vídeo é compartilhar a história, compartilhar pontos de vista que podem te ajudar a pensar e tomar uma decisão como essa. Ou pra você... Alguém do chat mandou: número 1, não sei japonês. É um bom motivo pra não morar no Japão. Mas o Patrux, ele sabe japonês sim, pô. Ele fazia as traduções, tipo, a Vera mesmo. Ele pegava a letra das músicas lá pra fazer as músicas, né? Pra fazer as adaptações que ele faz de cover de abertura de anime. Ele mesmo traduzia, se não me engano. Então, assim, ele sabe alguma coisa de japonês com certeza. Eu não sei o quanto ele sabe de japonês, porque assim, eu não troco ideia com o Patrux o tempo inteiro. Mas a gente já se conversou já, eu cheguei até a participar de um vídeo dele. Inclusive, um vídeo do canal dele gerou uma música no Lemon Soda, né? Aquela Apology nasceu de um vídeo do Patrux, que eu participei de um desafio musical lá no canal dele. Você que só é curioso mesmo entender porque uma pessoa veio pra cá e desistiu e quis ir embora. Falar pra você que é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. A primeira eu gravei com um roteiro, tentei estruturar todos os pensamentos, vários tópicos, mas eu sinto que ficou muito artificial. Então dessa vez aqui eu vou gravar ele sem um roteiro, vou tentar fazer ele o mais humano e honesto possível. Se esse vídeo parecer negativo, é porque ele é um vídeo sobre por que eu quis ir embora, né? As coisas que me motivaram a ir embora. Novamente, esse país é incrível e eu pretendo sim fazer um vídeo sobre como a minha vida mudou tendo me mudado pra cá. Coisas boas que eu aprendi aqui. Nenhuma experiência 100% negativa ou positiva, existem lados bons e ruins em tudo que passamos na vida. E eu acredito que o tema faça parecer que esse vídeo vira bagagem, possa ser um pouco negativo, mas não é o meu objetivo. Novamente, só quero compartilhar minha experiência. Assim, eu sei que você gosta de ver vídeo de gente andando pelas ruas do Japão, então eu vou deixar um vídeo aí caminhando pelas ruas enquanto eu falo com vocês aqui, pra vocês não terem que ficar olhando pra minha cara, né? Bora lá pro primeiro tópico. Pique Bakagaijin, aí sim. Introdução, vamos ver. Minha história começa em São Paulo, onde eu nasci e cresci. O ano era 2021. Ali no final do ano, eu decidi começar a estudar a língua japonesa, porque eu queria aprender um novo idioma. Eu tentei ali italiano. Por causa dos animes. Tentei alemão, mas nenhum me motivava. Enquanto o japonês estava presente ali na minha vida desde muito cedo, tanto pelas coisas que eu consumo, pelo tipo de conteúdo que eu já produzia na internet antes, em outros canais. Então me pareceu... Caralho, São Paulo parece o Japão. Isso daqui é filmagem do Japão, jegue!
Olha a liberdade aí. Ah, esse cara aqui não é japonês, não. Ó. Uma melhor opção, eu comecei a estudar, comecei Talvez seja São Paulo, vocês estão certos, eu que sou burro. a me divertir muito. E mais ou menos na mesma época, O bairro final da de Liberdade. 2021, começo de 2022, Esses aqui com certeza não são japoneses. no YouTube brasileiro começou a bombar bastante vídeos de gente que se mudou pro Japão, ou motivos do porquê o Japão é legal e esse tipo de coisa. E começou a me criar essa pulga atrás da orelha se talvez eu devesse morar lá. Primeiro porque o ano ali era pandemia, eu tava com um desgaste muito grande, eu também tava muito chateado com algumas situações no Brasil, assim, no geral. Acho que é uma coisa que muita gente sentiu durante esses anos de pandemia. Essa ideia foi crescendo. Pô, mano, a pandemia foi pesado, assim. Até pra quem não perdeu ninguém na família, não perdeu amigo nem nada, moleque, o isolamento faz horrores com a cabeça do ser humano, mano. Cara, foi péssimo. Pra mim foi muito ruim. Eu fiquei trancado, mano. Fiquei trancado durante a pandemia inteira, foi horrível. E olha que eu sou uma pessoa muito caseira, geralmente eu não ligo muito de ficar passeando, ficar dando rolê, esse tipo de coisa não. Mas eu senti pra caramba, mano. Eu fiquei doidão da cabeça, fiquei muito mal, fiquei muito... Não é deprimido, mas eu fiquei numa deprê complicada, mano. O Japão parecia muito segura, muito tranquila, sem grandes complicações. Então eu comecei a pesquisar e me planejar pra isso. Mais ou menos ali durante um ano, eu fui Fiquei numa bad vibes, isso. economizando dinheiro mais do que o normal e pesquisando mais sobre o Japão, tanto vendo histórias boas quanto histórias ruins, vendo gente que deu certo, gente que deu errado, o que gostam, o que não gostam, os positivos, os negativos, pra tentar ir formando a minha cabeça. Caralho. Não, mas O peraí. que gostam, o que não gostam, os positivos, os negativos. Aí, ó, o usuário de stand pode ser qualquer um. O usuário de stand. Caralho, é chileira do cara. Pica, filho. Pra tentar ir formando a minha cabeça enquanto eu ia estudando a língua, porque era realmente um negócio que eu tava me divertindo, que eu tava gostando. A ideia era simples. Se depois desse um ano eu realmente decidisse falar assim, tá, eu vou de verdade. Bom, eu já tinha começado a economizar um dinheiro, já tinha uma grana guardada ali, uma grana legal. Se eu mudasse de ideia, bom, eu ia ter uma grana guardada, que não é um problema, é uma coisa boa de qualquer jeito. Após Sim. ali mais ou menos um ano, eu já tinha ali um bom entendimento de como funcionava o país, tinha uma boa ideia do que era bom e ruim aqui. A minha professora de japonês, ela é japonesa, então ela também já me contava os lados bons e os ruins, como ela lidava com situações, como era a vida dela, e me parecia uma boa ideia, me parecia uma coisa bacana, parecia um lugar que eu queria viver. Então, O foda é voltar, porque deve ter sido um gasto absurdo. E deve ter sido uma dor de cabeça conseguir o visto, né? Pra poder morar. Então, mano, caralho, alguma coisa deu muito errado pra ele decidir voltar, mano. o plano era muito simples, é muito difícil você entrar no Japão permanentemente. Uma das únicas maneiras para estrangeiros é fazendo o visto de trabalho, que a gente fala, mas na verdade é a permissão de residência de trabalho, que para muitos brasileiros é fácil, porque eles são descendentes de japoneses, então eles podem vir trabalhar como dekasegis, O Patrux é descendente, não, né? são trabalhadores de fábrica ali, empacotam coisas, montam produtos, etiquetam coisas, que são trabalhos que precisam muito no Japão, porque a grande maioria da população japonesa não quer trabalhar com isso, porque elas têm uma formação ali, um ensino superior completo. Então, para eles é meio sem sentido, sem falar que o declínio populacional faz com que esse espaço do mercado de trabalho fique faltando. Porque o pessoal lá no Japão não tá fazendo filho, não tá lançando pelo futebol clube, tá faltando isso lá. Que faz com que as empresas japonesas tragam majoritariamente descendentes ou pessoas casadas com descendentes para trabalhar nessas posições. Mas eu tô vendo aqui que tem muita gente que não é japonesa que tá aqui. E tá num bairro mais turístico, será? Esse que não é o meu caso. Então, para conseguir esse visto de trabalho, eu teria que conseguir um emprego aqui no Japão. O jeito mais fácil de você conseguir um emprego aqui no Japão é se matriculando numa escola de idioma e vindo para cá e depois procurar um emprego enquanto você está estudando. E aí, quando você estiver estudando, a empresa vai patrocinar o seu visto, né? Ela vai legal. converter o seu visto. Por que é mais fácil desse jeito? Porque é muito custoso para as empresas trazerem os estrangeiros de fora, porque eles têm que pagar por toda a mudança da pessoa, não sabe ainda na real se a pessoa é realmente competente ou não, porque a pessoa estando aqui enquanto ela estuda, ela pode começar fazendo emprego de meio período, trabalhando meio período, e a empresa vai testando ela, e ali após 1, 2 meses fala, tá, vamos te contratar de verdade. Faça sexo, Shinzo Abe. Então, cadê o Jotaro? O Jotaro não tá passando nessa rua nesse dia. Tratar a pessoa vindo lá de fora, a pessoa não pode fazer isso. Tanto pela questão de fuso horário, quanto pela questão que basicamente não existe emprego remoto aqui no Japão. Mas a gente vai conversar sobre isso Caralho, sério? mais pra frente.
Então fica muito custoso para a empresa pagar por mudança. Se a pessoa é casada, tem família, cachorro, essas coisas, tem que pagar também por essas pessoas. Tipo, não deve conseguir visto quem trabalha à distância, assim, né? Tipo assim, sei lá, você trabalha como editor de vídeo, ou você é streamer, ou coisa do tipo. Deve ser ruim de conseguir visto pra poder morar lá desse jeito. Pagar pela mudança dos móveis é bem complicado. Quando eles pagam realmente pela mudança, é a mudança completa. E isso é muito custoso e muito raro. A menos que você seja Streamer não é trabalho, mas ganha dinheiro, pô. Dava pra se um manter. profissional incrível. Dependendo de quem, né? De quanto ganha. Que não tem como negar. Então o jeito mais fácil é esse, já estando aqui dentro, de preferência a longo prazo com o visto de estudante, que te permite ficar mais do que os 3 meses do visto. Não tem uma mina que faz live lá no Japão, é a Prisa, não é? Será que ela tem um visto definitivo? Como é que faz? Brasileiro, por quantias maiores, de 1 ano, 2 anos, então fica mais leve pra você procurar emprego sem pressa e sem desespero. Ou, quem sabe... Ah, só pode se for VTuber. Entendi. Só pode se for VTuber. Ah, então de boa. E realmente só estudar a língua e depois procurar um emprego. Existem sim outras maneiras, mas elas eram fora da minha realidade. E se você é brasileiro vendo esse vídeo, provavelmente é fora da sua realidade também. Então beleza, me mudei pra cá como estudante. E um ponto importante de falar é que eu nunca parei de trabalhar. No Brasil, eu já trabalhava pra fora. Eu trabalho com TI e eu trabalhava remotamente com uma empresa estrangeira. Ah, trabalha com TI, pode crer. Então, programador, essas paradas que trabalham de casa. Então aqui continua sendo a mesma coisa que no Brasil, só que em outro fuso horário. E o quanto eu ganho nessa empresa, mesmo não sendo tanto dinheiro quanto você pode pensar que é quando eu falo, eu trabalho pra fora, ainda era o suficiente pra me manter aqui. Me mantenho aqui, não numa vida de luxo, mas me mantenho bem, me mantenho confortável até. Uma vida confortável. Então o plano era esse. Venho pra cá, se arranjar um emprego, show de bola. Se eu não arranjar um emprego, eu volto pro Brasil e ainda tenho meu emprego. Bem seguro, bem tranquilo. O meu visto de estudante, ele é válido até março do ano que vem. Mas apenas 4 meses depois, estando aqui, eu decidi que eu não quero mais ficar aqui. E que eu vou embora no dia 1º de julho. Por quê? Como funciona essa história? Primeiro é importante entender que uma decisão dessas, ela começa emocional. Há mais ou menos um mês eu já sentia que não tinha alguma coisa muito certa, alguma coisa estava meio fora do lugar na minha cabeça. Era uma coisa muito emocional, tipo... Eu não sabia explicar em palavras. Solidão, será? Talvez? Então ali veio um trabalho junto com a meu terapeuta, no Brasil também, tudo remotamente, de conversar e entender o que estava acontecendo para eu chegar em conclusões. Porque quando você tem uma emoção, você sente um sentimento, você não pode negar ele. Você tem que aceitar ele, você tem que entender e tem que entender de onde ele está vindo. Porque se ele está vindo de uma forma racional, assim, tipo, se ele tem motivos que são sólidos e fazem sentido, então é uma boa coisa, né? É um sentimento ali que está tentando te falar uma coisa importante. E é bom entender isso porque às vezes não existem motivos para você estar sentindo aquilo. Às vezes é uma resposta irracional. São motivos e problemas que você está criando na sua cabeça e aí é o tipo Conclusão, só tem japonês. sentimento que você tem que trabalhar para não deixar ele te consumir. Então tem careca também, esse trabalho para entender. Olha lá. O Kakazine tá no Japão quais também. Quais eram os motivos de eu estar sentindo aquilo e existem tem bebê, várias tem razões mulher, tem homem. pra eu estar sentindo aquilo no final de tudo e ter decidido voltar pro Brasil. E eu dividi em alguns tópicos. Escola, idioma e relações humanas. Eu acho que vai ser o relações humanas que vai pesar. Com o idioma eu acho que ele vai... Provavelmente o japonês do Patrux deve ter dado um salto absurdo, né? Porque é tudo em japonês lá. Bom, pra começar... Tem que se forçar a saber o idioma. Mas o foda é a relação humana, né? Voltar... Até porque, assim... O brasileiro, ele tem uma forma muito peculiar de ser mais, assim, mais caloroso e tal. Coisa que eu acho que no Japão os caras são totalmente opostos. A estudar foi muito divertido. Tipo assim, eu nunca imaginei que fosse ser divertido. Porque eu sou uma pessoa com TDAH e dislexia. Ambas diagnosticadas muito depois da minha vida. Então, por aí é foda. muito tempo, eu estudei em escola e na faculdade sem saber que eu tinha esses problemas. E eu me cobrava muito e meio que me culpava muito quando eu não conseguia acompanhar ou fazer alguma coisa. Tendo voltar a estudar realmente num ambiente de escola presencial, mas tendo noção desses problemas fez com que eu tivesse um fluxo muito diferente e até que bem agradável no aprendizado. No Brasil eu já tinha estudado japonês ali até conseguir o nível N4, tem um sistema que se chama JLPT, que ele vai de N5 a N1. Quanto maior o número, pior o seu nível, mais fácil de explicar desse jeito. Então eu estava ali no 2º nível e eu comecei a estudar o nível N3 aqui durante 3 meses. E agora eu estou estudando o nível N2. Significa que eu tenho a fluência do nível N2? Eu diria que ela está um pouco espalhada. Tem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu sou ruim. Apesar de parecer que é um nível muito alto, ainda é um nível bem básico. É um nível que te permite fazer muitas coisas com a língua japonesa, te dá uma boa... Mas não tem aquela liberdade, né? Um leque de ferramentas.
mas tá longe de ser o nível de alguém realmente fluente. E sendo Aí é foda. Ele foi pra lá sem nível de conversação ainda, aí é difícil bem mesmo. sincero, Mas japonês é uma língua muito difícil, é coisa pra caralho pra decorar, mano. dá pra você passar no N1 sem você ter essa fluência ainda. Então também essa é uma ilusão que é bom tirar da cabeça de quem acha que vai estudar, vai alcançar o nível N1 e vai ser fluente em japonês. Pra quem não fala Eles têm 3 alfabetos, não é? japonês, você pode até ser considerado fluente, mas para um nativo, uma pessoa que realmente é fluente, você não vai ser. Bom, acho que a parte mais legal de ter voltado a estudar foi conhecer pessoas novas. Obviamente são todos estrangeiros que vieram para o Japão também para estudar japonês. E cada um tem seus motivos. Existem pessoas que querem Ah, ele chegou a conhecer a galera que tá fazer estudando com faculdade. ele. Existem pessoas que vieram só estudar japonês. Então, o hiragana, o katakana e o kanji. E o kanji o pessoal aprende até, né, porque se não me engano rola um papo de que o pessoal termina o ensino médio sem saber todos os kanjis ainda, né? Quer dizer, termina o ensino fundamental sem saber todos os kanji E ainda. depois foram para casa ou vão para casa. Diversos passados e Imagina, histórias. mano. Todo mundo muito legal, pessoas muito diferentes, mas ao mesmo tempo a gente se conecta em uma coisa similar. E esse tipo de relação, ela se forma muito rápido e muito forte nesses cenários, porque as pessoas estrangeiras, quando vão para um país novo, tendem a se juntar com outras pessoas estrangeiras e formar uma rede de apoio. Isso é uma coisa Sim. comum que acontece no mundo inteiro. E deve ter alguém que já passou por uma experiência parecida com essa e pode confirmar isso que eu tô falando. Então, por favor, contem suas Isso é histórias legal. também. Foi uma coisa que eu não falei ali no começo, mas se você tem alguma experiência vivendo no exterior ou vivendo no Japão, também conta aí que pode ajudar as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que querem se informar mais sobre o assunto. E confesso que essas pessoas que eu conheci foi uma coisa que pesou bastante quando eu decidi que eu realmente ia embora. Essa Sério? questão da despedida, do ir embora, pesou bastante. Então acaba pesando, né? É uma relação que Ah, se tá. Tá, agora eu entendi que o forma pesou. muito intensa e muito rápida. Mas ao mesmo tempo, quando você tenta pensar de forma racional, são relações que elas têm de acabar. Talvez ter de acabar não é o termo certo, mas, por exemplo, de todas as pessoas do nosso grupo ali, de 7, 8 pessoas, apenas 3 vão ficar no Japão a longo prazo, porque essas 3 pessoas querem fazer faculdade, e depois de se formar, apenas uma dessas pessoas queria se manter no Japão trabalhando. Então, meio que, ao longo do tempo, a gente estava meio que fadado a ver Ia ver todo mundo indo embora em algum momento. as outras pessoas indo embora. Ao longo da sua vida, você viu muitas pessoas que você conhecia se afastarem, irem para outra cidade, às vezes só se afastarem mesmo, a amizade termina, esfria, um relacionamento termina. Então fazia parte da racionalização da minha decisão saber diferenciar isso, entender que não, esse é um processo da vida e Sim. é o que eu sinto que é melhor para mim. Em algum momento a rede de apoio vai embora, filho. Mas o plano é, até lá você já tá bem relacionado É aí no isso de Japão. justificativa. O meu apego a essas pessoas aqui para ficar num país, sendo que elas também não ficarão. E perceba que essas pessoas das quais eu tô falando não são japonesas, são todas estrangeiras. É Sim. muito difícil você, como estrangeiro, formar um vínculo com uma pessoa japonesa. Se você fica no Twitter o dia inteiro e já tá com o cérebro meio tweetado das ideias, você Caralho. pode estar pensando que isso é preconceito, porque o japonês é preconceituoso, porque todo japonês é preconceituoso e eu O pior é que se jogar isso no Twitter, o pessoal transforma nisso mesmo. O povo do Twitter transforma nisso mesmo. vi isso num vídeo do TikTok e coisa do tipo. Tá O bem pessoal do Twitter é maluco nesse nível mesmo. longe da verdade, tá? Na verdade, o que acontece é que na sociedade japonesa eles seguem muito um pensamento que é o de não atrapalhar a vida dos outros. Cada um ficar no seu caminho, na sua rota. É por isso que a ordem social é mantida tão fielmente aqui, porque todo mundo sabe sua função. Alguns dias atrás eu fui num show e é incrível como a organização do evento quase não faz nada. A única função da organização do evento é conferir os bilhetes e abrir o portão, que as pessoas meio que se organizam sozinhas para participar. Isso é muito foda, isso é maneiro. E meio que esse medo que é criado na cabeça do japonês de atrapalhar os outros e de romper a ordem social faz com que até a pessoa mais extrovertida aqui no Japão tenha dificuldade de se conectar com outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, eu estou falando de japonês se conectarem com outros japoneses. Obviamente, estamos na era da internet e existem sim pessoas mais jovens, um pouco mais desconstruídas, um pouco mais abertas ao novo, mas essas pessoas ainda são uma minoria bem pequena da população. E aí entram outros problemas. Mesmo que você encontre uma pessoa dessas, seus gostos vão ser comuns, vocês vão ter do que conversar, vai ser legal. E o outro problema é que é a barreira linguística. Você tem um japonês bom o suficiente para conversar com esse japonês? Ou
será que esse japonês vai ter um inglês bom o suficiente pra conversar com você? Porque Essa é a merda, porque o moleque, o inglês do japonês... O Japan English é brabo, filho. Dá pra entender porra tem nenhuma. estatísticas que dizem que apenas entre 3 e 8% da população do Japão inteiro sabe inglês como uma Puta que pariu, aí fudeu. segunda língua, fluentemente. Enquanto 30% dizem que sabem inglês no nível básico. Mas quando eles dizem básico, é o básico do básico mesmo. É o inglês de escola, travado, o English, Nossa. sabe? Que eles falam com o sotaquezinho de Aí anime, é quando o foda. personagem usa poder e essas coisas. É esse tipo de inglês que eles estão se referindo nesses Eles só sabem o do Jojo, do Oh, no! 30%. Aí Eles é não vão foda. te entender. E considerando que você é brasileiro, tem a questão que talvez você também não English. saiba inglês. Então seria só no japonês mesmo. E vai demorar anos e anos para você ter uma fluência de japonês boa o suficiente para conseguir desenvolver Do you understand? uma relação mais profunda com as pessoas. Obviamente, hoje existem tradutores e tudo mais, e dá Que pra ajuda usar, muito. mas conversar com a pessoa pelo tradutor, até que ponto funciona quando você tá conhecendo uma pessoa, sabe? Nossa, é complicado, porque vira uma barreira de, tipo, de dificuldade pra fazer uma parada que era pra ser natural, que é se comunicar, né, cara? Não é todo mundo que vai ter paciência de ficar esperando um tradutor pra ter uma conversa. Quanto uma pessoa vai estar disposta a te conhecer através da tela do celular pessoalmente, sabe? É uma coisa bem diferente. Porque das vezes que eu já vi isso funcionando, eram pessoas que só conversavam pela internet, ou seja, já usando o tradutor pela internet por mensagem, e já criaram uma intimidade antes de se encontrarem uma primeira vez. Então elas já estavam dispostas a isso, elas já se conheciam, já entendiam um pouco da outra pessoa. Então, na minha experiência, mesmo indo para bares com alguns colegas, que são os melhores lugares para você conversar com as pessoas, porque tá todo mundo bêbado, e mesmo eu não bebendo, eu ia porque era divertido, era uma experiência social, era uma experiência agradável. Todos os diálogos com pessoas japonesas não passam de o evento da noite. Na cabeça daquela pessoa japonesa é a história que eles vão contar do dia que eles estavam bêbados e conversaram com estrangeiros. Não gera essa conexão, sabe? Não gera essa amizade. E não gera nem pros Aí outros é foda. japoneses. Esses japoneses que vão pro bar e conversam com todo mundo e dão risada e viram super amigos, raramente eles trocam contato, e se trocarem contato no dia seguinte, não vai ter conversa, sabe? Ah, tá, entendi. É mais o fator social Cada mesmo, segue então. sua vida. O aplicativo de namoro também foi uma experiência assim que não deu certo. Dá pra fazer um outro vídeo sobre isso, mas já te garanto que nada, tá? Desiste. Talvez eu seja só muito feio. Se você não acha que eu sou muito feio, talvez eu só seja muito feio pros padrões japoneses. Então assim, página virada. Vamos pro próximo. O japonês tem muito aquela parada de japonês só se relacionar com o japonês também. E, mano, até os japoneses estão tendo dificuldade de... E, porra, aí fica difícil, né? Imagina pro brasileiro Tópico. procurando emprego. O principal motivo que me fez querer ir pra casa é a situação do trabalho no Japão. Porque esse assunto é complicado. Como eu disse, eu ainda tô trabalhando no meu emprego antigo, então eu botei na minha cabeça que eu só ia trabalhar no Japão se eu conseguisse uma qualidade de vida melhor do que a que eu tinha no Brasil. Eu trabalhando pra fora no Brasil tinha uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso eu tenho total legal. consciência, é um privilégio meu que eu admito que eu tinha. Então eu queria manter um estilo de vida minimamente igual ou melhor. E você já deve ter visto pessoas falando sobre áreas como TI e design contratarem muitos estrangeiros que não falam japonês, que só com inglês. Realmente existem muitas vagas dessa, mas o boom dessa tendência, na verdade, aconteceu durante a pandemia. Agora, já alguns anos depois da pandemia, esse mercado de vagas só para falantes de inglês está muito saturado. E essa é a palavra dos recrutadores que falaram comigo. Pelo menos na área de TI, muito das vagas são através de recrutadores. As empresas mandam as vagas para os recrutadores buscam os candidatos. Então, às vezes, mesmo ali quando você está num site de emprego ou no LinkedIn e você manda o currículo para uma vaga, você não está mandando para a empresa, você está mandando para o recrutador e o recrutador fala com você pela empresa. Porque vem aí novamente da ideia do não ser muito direto do japonês, de ter o medo de atrapalhar o outro, que é você fazer dessa forma porque aí a empresa não precisa te rejeitar diretamente, agressivo. Nossa Não senhora. é tão brusco com o candidato. Então esses recrutadores já me deram uma real sobre a situação, que as vagas para só falantes de inglês diminuíram muito bruscamente nos últimos anos. Elas ainda existem, mas elas são muito menores do que foram quando teve o boom de imigrante conseguindo emprego aqui, que foi durante a pandemia. Então a maioria das vagas pedem que você saiba no mínimo um japonês básico. Então se você aí vem é pra foda. cá pensando em não estudar japonês, em não saber japonês e só procurar emprego, é mais seguro pro seu futuro e pra sua qualidade de vida se você estudar a língua. Se você conseguir um nível de fluência mais alto, por exemplo, N2, N1, assim,
que te faz teoricamente fluente, fica até mais fácil ainda, porque as vagas abrem muito mais. Hoje em dia, se você só sabe inglês, você vai estar sujeito à vaga que aparecer pra você, ou Pô, tá maluco. Aí a ideia é torta demais. Você não saber nada de japonês e ir pra lá... você precisa ter É pedir pra dar 10, errado. 12 anos de experiência profissional pra justificar a empresa precisar de alguém que não fala japonês. Eu tentei todo tipo de vaga. As que eu fui mais longe justamente foram as que não precisavam de japonês, porque como eu falei, meu japonês, mesmo sendo um nível N3, não é um japonês fluente, não é um japonês nativo, não é o business level. Então a maioria eram vagas de falantes de inglês. E na verdade esse é um dado que você tem que manter em mente, que 70% dos estrangeiros que vêm pra cá, que trabalham com TI, arranjam um emprego. 30% não conseguem. Então, mesmo que seja relativamente fácil de arranjar um emprego aqui, pode ser que você não consiga. Então, falando desses empregos, Alguém tem que estar dentro desses 30%. dessas vagas, existem 4 que eu fui mais longe, que eu acho que vale a pena citar melhor, mas 2 delas eram simplesmente vagas ruins, e essas foram a que eu passei o mais fácil possível. Eu realmente passei. Eu poderia assinar o contrato e ficar aqui trabalhando nessas empresas. Mas eram vagas ruins. Uma era uma vaga que os caras mentiram no que pediram, e aí falaram, não, mas tá tudo bem, você quer continuar tentando? Eu falei, já tô aqui, vou tentar, né? E eu tentei, eles pediam uma tecnologia, mas não usavam a tecnologia que pediam. Aí é foda. E aí falaram também que, na verdade, usavam 2 tecnologias e você tinha que fazer 2 funções, então a vaga começava a parecer cada vez pior, só aumentava as cabeças da Hydra. E aí, mesmo passando, eu deixei de lado, enquanto teve outra vaga que era a clássica Black Company, aquelas empresas tipo do Zoom 100, aquele anime de zumbi, que o cara trabalha numa empresa que praticamente Eu não peguei, não assisti anime. escraviza ele. Mano, vibe muito parecida. E essa empresa foi a mais fácil de passar porque eles contratam o estrangeiro no desespero. A pessoa vem pra cá e ela quer arranjar um emprego de qualquer jeito pra ficar no Japão. E aí ela cai numa empresa dessa. As outras 2 eu não cheguei a passar, mas eu cheguei assim na final. E uma delas eu não passei porque eles preferiram contratar um imigrante de outro país, se eu não me engano ele era indiano, porque enquanto eu estava pedindo o salário base da área de trabalho, da área de atuação, né, do emprego que eu ia fazer, esse outro imigrante ele pediu o salário mínimo japonês, que é Porra, aí é foda. quase metade desse valor. Então, Porra, aí é foda, cara. Caralho, indiano maluco. para a empresa foi um sucesso absoluto. Eles olharam e falaram, tem a mesma quantidade de experiência, chegou até aqui na final, mas aqui ele tá pedindo metade do valor. É lógico que eles ficaram com outro cara. Bom, é lógico porque eu tô falando que eles ficaram. Pode ser que eles tivessem achado errado e não ficaram, mas bom, Indiano agora maluco, você cara. já entendeu, né? Perdi a linha do raciocínio, mas você entendeu. E a outra vaga aconteceu o que sempre acontece no mundo inteiro, que você chega longe no processo, chega lá na reta final, na trave, e o cara fala, a gente decidiu não ficar com ninguém, a gente quer ver mais candidatos. E aí eles pegam todos os candidatos e jogam fora assim e Aí falam, é a vaga tá vacilo. aberta. Eles demoraram 1 mês pra dar esse feedback que eles não iam pegar ninguém e a vaga tá aberta. E ainda 1 mês depois eu fui olhar, a vaga ainda tá lá, eles ainda não contrataram ninguém. Mas isso acontece no mundo inteiro, não é isso no Japão, né? Mas tipo, só pra você ter uma ideia que esse tipo de coisa também vai acontecer aqui. E todas essas vagas que eu falei, tanto a super abusiva, quanto a que os caras mentiram, quanto essas outras 2 vagas numa empresa super legal, elas pagavam bem, elas pagavam o piso salarial da profissão, né? Tirando aquela que eles preferiram pagar o que o cara pediu, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Elas ofereciam essa oportunidade. Então o dinheiro não era o problema das vagas, era realmente as condições de trabalho. Ainda mais que todas essas vagas, elas eram presenciais, porque no Japão não existe trabalho remoto. Até existe, mas consiste... Um recrutador chegou a me falar um número, mas tipo 2% das vagas. Nossa E senhora. a maioria dessas vagas são para pessoas que também falam japonês. Não adianta você só saber inglês. Existe uma empresa que é muito grande e contrata gente que só fala inglês para trabalhar 100% remoto, mas ela contrata gente com muita experiência. Então se você tem ali 5 anos de experiência, que nem o meu caso, não é o suficiente Não é o para eles. suficiente. Já Caralho. 60 a 70% das vagas são 100% presenciais, enquanto as que não são 100% presenciais, que são híbridas, elas têm 1 dia de home office. Tipo, elas são híbridas assim por 1 dia. E pra mim seria muito difícil, porque desses meus 5 anos de experiência, 4 anos e meio deles foram trabalhando remotamente. Eu trabalhei presencialmente pouquíssimo tempo, era uma experiência horrível pra mim e Tem que se adaptar era a um ser ambiente foda. onde eu não era produtivo. Agora, depois de muito tempo sabendo que eu tenho TDAH e dislexia, eu entendo por que não era produtivo, porque era um ambiente onde eu tinha constantemente barulho e estímulo o tempo todo e não me deixava focar no trabalho como eu... Porra, nem fala, né? Moleque, na época que eu fazia o estágio
relógio lá no Wolf era horrível. Ainda mais porque tinha a ilha de edição, ela ficava colada no teatro, tá ligado? Então quando tava tendo peça ou ensaio ali no teatro, moleque, tudo me distraía pra eu editar os trabalhos que eu tinha que editar. Consegui focar estando trabalhando remotamente. E estando aqui, vendo essas vagas presenciais, tendo que ir pra escola todo dia, lembrando como que é esse negócio de pegar o trem lotado todo dia em horário de pico, eu comecei a valorizar mais ainda o trabalho remoto e o privilégio que eu tinha no Brasil. E isso começou a me incomodar um pouco. E aí eu comecei a pôr em perspectiva outras coisas. Nem fala. Eu não tenho a mínima saudade de pegar BRT lotado de manhã, mano. Tá maluco, é horrível. Coisas que também começaram a fazer sentido. Eu detesto lugar cheio, mano. De me incomodar. Quando eu vim pra cá, eu já sabia do trabalho presencial, eu já sabia que a maioria era assim, mas na minha cabeça valeria a pena. Era só, é só ir até o escritório e trabalhar. Tinha achado que valeria a pena pela qualidade de vida do Japão. E realmente, assim, é um país com uma qualidade de vida muito alta, uma qualidade de vida muito boa. Mas quando eu coloquei na balança o meu cenário, começou a não fazer mais sentido. Porque morando no Brasil e trabalhando pra fora, eu tinha uma qualidade de vida muito boa. Enquanto morando no Japão e ganhando um salário japonês, eu teria uma qualidade de vida média. Média um pouco pra cima, porque é um ensino superior, é um emprego de ensino superior, então você tem uma qualidade um pouco melhor. Mas comparando com a quantidade de coisas que eu poderia fazer no Brasil ganhando dinheiro de fora, é bem diferente. Sem falar que essa experiência de morar aqui enquanto eu trabalho home office ainda, me fez perceber que se eu quiser viajar pra qualquer lugar, eu posso viajar sem tirar férias. Eu posso viajar e continuar trabalhando. E eu também descobri que essa ideia de viajar e ficar 1-2 meses num país é uma coisa que me agradou bastante. Foi uma experiência que eu achei muito legal, porque... Pô, maneiro. Se ele fizesse isso daí ia ser legal, mano. Eu nunca fui muito de viajar. Eu nunca gostei muito do processo de viagem, de você ir, ficar uma semana... Pô, viajar é bom demais, eu gosto. E depois passar todo o estresse de voltar, sabe? Porque toda a ida e a volta é muito estressante. Então eu comecei até a gostar dessa ideia, de pensar em outros lugares que eu gostaria de visitar e morar por 1 ou até 2 meses e depois voltar pra casa, sabe? Foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção quando eu fiz essa experiência de estar morando aqui no Japão. E mesmo se eu quisesse apenas viajar, eu não conseguiria aqui. Porque esse é um país que não existe férias. O emprego médio aqui no Japão tem 10 dias de férias por ano. E você é incentivado a não tirar esses dias de férias. Você pode até ver bastante gente que mora aqui viajando o tempo todo. Mas percebam que são viagens dentro do próprio país. São viagens porque o Japão tem bastante feriados até. Eu acho que o Japão deve ter mais feriado que o Brasil, na verdade. Inclusive até o carnaval. Nosso carnaval tem 3 dias e aqui eles têm a Golden Week, que são 10. Mas mesmo que você consiga os 10 dias de feriado, se você é brasileiro, também não é tempo suficiente para você voltar pro Brasil, por exemplo. Porque para isso você vai gastar 2 dias para ir, 2 dias para voltar, então você vai ficar só 6 dias. Sabe, não é o tempo suficiente. 6 dias é pouco. Você tá do outro lado do mundo, sabe? Mas aí dá pra... Eu tenho vontade de viajar pro Japão, principalmente pra acompanhar a Evo, mano. Eu vou fazer isso algum dia. Eu vou ficar, 2 semanas no Japão, tá ligado? E lá pra acompanhar a Evo, acompanho o evento. Eu não sei se eu vou todos os dias, não, se eu for, porque o valor do ingresso é caro pra cair. A viagem também é muito cara. E aí o resto eu pego pra, conhecer o Japão, mano. Porque deve ser muito maneiro viajar pra lá, tá maluco. Pra você pegar os seus 10 dias de férias e fica 20 dias. Tá, mas será que você vai conseguir tirar esses 10 dias de férias? Será que você nunca vai ter tirado esses dias de férias ao longo do ano? Porque às vezes acontece, você fala, putz, que oportunidade legal, vai ter uma exposição, eu quero muito ir na exposição. Vou dar um dia de férias aqui e vou na exposição. Exemplo. São cenários, eu não preciso ficar te dando todo o cenário possível, você consegue entender. Tem a cultura de você não tirar férias, combinada com 10 dias de férias ao ano. Acho que você consegue entender que você não vai... Combinado com, difícil pra caralho fazer amizade com o japonês. Ter as férias que nem você tem no Ocidente. Não é nem no Brasil, é no Ocidente, que a pessoa tira 20, 25 dias de férias e vai fazer... Não, se eu for viajar, eu vou de visita, né? Pelo amor de Deus, não pretendo morar no Japão, não. Eu não ia conseguir viver fora do Brasil, não, cara. Pra mim seria muito esquisito. Fazer uma viagem e depois volta. Isso não vai acontecer. Aqui, nunca. E é isso que, pelo menos... todo estrangeiro com o qual eu conversei fala também, estrangeiros que trabalham aqui. Você nunca mais vai fazer isso. Então, pra mim, que descobri o quanto é da hora poder viajar estando trabalhando sem tirar férias por causa do home office e que gostei dessa experiência de ficar longos períodos num lugar e não só uma viagem rápida, meio que eu descobri uma coisa que eu gostei, uma coisa que eu quero fazer mais e ao mesmo tempo era você descobriu essa coisa, agora abandona ela porque você não vai fazer. Então acabou pesando. Lembra que eu falei que morando no Japão, você recebendo do salário japonês, você vive ok, um pouquinho acima da média no Japão?
A parte do no Japão é muito importante, porque o ien tá cada vez mais desvalorizado, é uma moeda que tá cada vez piorando mais. E mesmo que você ainda consiga viver no Japão bem, fica complicado se você quer viajar, porque a moeda não vale muito fora daqui. Tomara que fique barato pra poder viajar pra lá. Então você vai ter muito menos dinheiro pra viajar do que você pensa que você teria. Ou, por exemplo, se você quer ajudar sua família no Brasil, eu vou botar em perspectiva a minha área de atuação. Na minha área de atuação, o salário atualmente, convertendo de ien E dá pra viver aqui no Brasil? Ué, depende do emprego, dá sim, ué. pra real, daria uns 14 mil reais, tá? Porra, é dinheiro. É o quê? Ilha no Brasil, eu vou botar em perspectiva a minha área de atuação. Na minha área de atuação, o salário atualmente, convertendo de ien pra real, daria uns 14 mil reais. Caralho, dá pra viver bem pra caralho, pô. 14 mil é tranquilo, filho. 14 mil vive bem aqui no Brasil, pô. Tá? Porra, é dinheiro. Bacana. Será que dá pra Vive confortável. Não, vive foda, mas vive muito confortável, velho. ajudar sua família? Muito Talvez confortável. Depende do quanto você Tu não é rico, tu não vai morar na mansão dos irmãos Neto, mas tu vai viver muito bem. Pô, 14 mil, muita coisa. Pô. gasta, etc. Provavelmente vai dar. Mas entenda que apenas 2 anos atrás, esse mesmo valor, que não mudou, porque o salário no Japão não sobe há uns 10, 15 anos, ele tá estagnado faz tempo, era 18 mil reais. Em 2 anos, desvalorizou 4 mil reais. E Cara, desvalorizou muito. a tendência é continuar desvalorizando, porque o Japão tem problemas econômicos, sociais e estruturais que estão complicando a situação aqui. E a perspectiva de melhora não é rápida. Muitos especialistas dizem que o Japão vai ter que atingir o fundo do poço para poder melhorar. Eles não estão fazendo mudanças rápidas ou significativas o suficientes para ver essa melhora. Por exemplo, uma das coisas que fizeram esse ano foi abrir o visto de nômade digital. Esse visto de nômade digital te permite ficar aqui por 1 ano. Ou seja, não é um visto de permanência, de residência permanente. Partiu o Raposito no Japão, oh yeah! Ficar 1 ano lá. Só pra rir. É um visto pra você ficar 1 ano no Japão trabalhando sendo nômade digital. E você pensa, pô, legal, Patrick, o que precisa? Mas você precisa ganhar 14 mil, tu mora num bairro humilde? Nem fudendo, tu mora num bairro maneiro, pô. Cara, se não me engano, pra morar no bairro, por exemplo, na Barra da Tijuca, com 14 mil dá pra viver, pô. Dá sim, tranquilo. Moleque, 14 mil é bastante dinheiro, cara. Agora fica difícil, sei lá, em São Paulo, ou dependendo da... O Zona Sul do Rio de Janeiro não deve dar pra viver com 14 mil. Mas, por exemplo, Zona Oeste dá com certeza. E Zona Oeste tem uns lugar maneiro, pô. Porra, sozinho, morando sozinho. Você tá bancando só você. Pô, dá pra viver tranquilo, velho. Filho, num bairro maneiro. Num bairro maneiro. Num bairro humilde, aí tu é rei. Aí, porra, se tu acha que bairro maneiro é só aqueles condomínio de rico que é tudo fechado, que tem shopping dentro do condomínio, aí realmente aí fica difícil. A 14 mil dá pra viver muito bem, cara. Em São Paulo eu já não sei, mas no Rio de Janeiro dá. 7 mil dólares por mês. Num país onde a média salarial é... Eu só não falo em qualquer bairro, porque Zona Sul no Rio de Janeiro, tipo assim, é grotesco de caro. E em São Paulo tem alguns bairros também que é grotesco de caro. de 3.400 dólares por mês. E isso é a Que tipo assim, o aluguel é de 5K pra cima, tá ligado? média. Significa que pelo menos metade das pessoas ganham menos que isso. E se você sabe de matemática, você sabe que não é assim que funciona. É bem mais que a metade. É muito irrealista. É um valor muito absurdo. Então, assim, eu não sei se eles esperam ver uma mudança significativa na economia com esse visto. Sendo bem sincero, eu não acho que vai ter. Mas é uma coisa que fizeram. Assim como fizeram o visto de procurando emprego. Fizeram um visto de procurando emprego para você que terminou a faculdade. Se você fez faculdade aqui e você se formou, você converte o seu visto de estudante para um visto de procurando emprego. Na verdade, se chama atividades especiais. E você pode ficar mais 4 meses, 4 ou 5 meses procurando emprego. O que é legal para quem veio estudar, então, tipo, até incentiva a pessoa a ficar, mas também não é a mudança que o Japão precisa. Solidão, é isso daí que... Moleque, eu acho que pra mim o que mais ia pesar ia ser isso aí, mano. Porra, ninguém fala a tua língua, é difícil fazer uma conexão com uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente, tá ligado? O japonês parece ser um povo muito mais fechadão e tal. A solidão eu acho que é o que mais pega pra quem se muda, pra quem é estrangeiro. Eu sou uma pessoa que eu sou próximo da minha família, mas a gente, pelo menos da minha parte, eu não tenho tanto apego de sentir falta e falar, nossa, como eu queria estar comendo a comida da minha mãe agora. Obviamente eu valorizo muito minha família, sou muito grato a eles, mas isso não foi uma coisa que me impediu e que não me fez me sentir mal em nenhum momento. Porém, foi uma situação que me gerou uns pensamentos esquisitos quando eu fiquei doente. Se eu moraria no Japão, não. Não. Eu não me vejo fora do Brasil, não, cara. Sim, posso até viajar pra visitar, que eu tenho vontade. Agora, pra morar, não conseguiria, não. Porque quando eu fiquei doente aqui, eu comecei a ter umas brisas muito complicadas sobre... Pô, imagina se eu fico doente ao ponto de não conseguir sair da cama. Quem vai me ajudar? Imagina se... Moleque, isso daí que é foda. Pô, eu sofro um acidente e perco o movimento das pernas. Quem vai me ajudar nessa situação?
Pois é. Nada disso aconteceu. Na verdade, eu nem fiquei tão doente assim, eu só peguei uma gripe, eu tava indo fazendo todas as minhas coisas, não tirei dia de descanso, porque eu não tava tão doente. Mas foi um gatilho que me fez pensar nessas situações, e é uma coisa um pouco assustadora. Obviamente, não é motivo pra você desistir de morar num país como esse. Mas eu lembro desse episódio ter acontecido, então eu achei pertinente falar disso no vídeo, sabe? Eu não coloco ele como um dos motivos que me fez desistir, mas foi um episódio que aconteceu. Isso daí já passa pela minha cabeça de eu querendo sair do Rio. Eu fico parando pra pensar, mano, quem que vai me salvar se der alguma merda? Vai que aparece o policial lá sorrindo pra comer meu cu. Quem que vai me tirar dessa? Que eu acho que pode ser relevante pra muita gente. Uma coisa que eu senti falta, que eu percebi o quanto era importante pra mim vivendo no Brasil, era o meu entretenimento. Porque o meu entretenimento sempre foi jogar games com os meus amigos, sejam jogos, tipo, jogos online, competitivos, ou muitos party games. A gente jogava muitos jogos de party games, jogos que são feitos só pra você se divertir, dar uma risada e zoar. E a gente fazia isso com uma frequência muito grande. E estando aqui, cara, eu juro pra vocês, nesses 4 meses a gente conseguiu fazer isso uma vez. E foi por 1 hora e meia. Pô, então foi uma que coisa bad. que realmente pesou e que eu nunca tinha percebido o quão era importante pra mim. Pô, pode ser que alguém Caralho, o tirando o ping, né? Cara, deve ficar lagadaço jogar com ele. esteja pensando agora, pô, mas é só fazer amigos aí. Cara, não é tão fácil quanto só fazer amigo. Como eu disse na parte ali sobre amizades, é muito difícil, né? Volta ali, entende de novo se você tá com esse pensamento, porque eu não quero ficar repetindo, né? Senão o vídeo fica meio chato. Mas é muito complicado. E mesmo que você faça amigos aqui, eu fiz amigos aqui. Não são japoneses, mas eu fiz amigos aqui. São amigos que estão no mesmo fuso horário. Quem diz pra você que a gente tem os mesmos gostos? Que a gente gosta das mesmas coisas, que a gente joga os mesmos jogos? É muito complicado você encontrar pessoas pra sincronizar e fazer essas coisas. Ah, mas faz amigos jogando jogos online. Cara, eu fiquei 2 meses jogando Valorant aqui no Japão, praticamente todos os dias. Eu juro pra você, eu não consegui fazer amizade com uma pessoa aqui. As pessoas aqui... Também jogando Valorant fica difícil. Porra, os malucos no Valorant devem ser tudo tiltado, tá maluco? que não fazem amizade em jogos online. Elas conversam ali, trocam uma ideia. Às vezes te adicionam pra jogar uma partida. Joga uma partida, te convida ali uns 3, 4 dias depois pra jogar outra. Mas assim, conversa mínima, conversa de jogo, sabe? Você tenta puxar um assunto, a pessoa responde e fica por isso. É complicado. Não é tão fácil quanto no papel. Fazer amigos pra jogar jogos. Sabe? É um negócio demorado e bem mais delicado. Tem até uma frase da minha amiga que eu fiz aqui, minha amiga da Dinamarca, que eu gostaria de parafrasear, que é: até mesmo fazer a coisa mais fácil, como pôr uma carta no correio, te deixa cansado o dia inteiro. Porque esse é um dos problemas de quando você tá aprendendo uma língua. Principalmente se for uma língua... Pior que é mesmo, mano. Eu quando tava aprendendo inglês, eu deixei tudo meu inglês. Eu ficava cansado só de... É que seu cérebro começa a fritar, porque ele começa a fazer muito mais esforço pra fazer uma parada que era pra ser fácil, tá ligado? É foda. Cansa mesmo. Mas depois vai ficando natural. Língua de ideogramas, tá? Porque o japonês ele usa muito dos kanji, que são caracteres que são pegos do chinês, e eles significam... E eu já tentei aprender chinês, tá? Difícil pra caralho. Ideias e palavras inteiras. E se você não conhece aquele caractere, você não tem como saber o que ele significa, nem como ele é pronunciado, nem as diferentes pronúncias e uso. Ou você sabe, ou você não sabe. Porque o japonês tem 3 sistemas de escritas. 2 deles, você aprende a escrever, você aprende a ler. Acabou, e é fim. Mas 70% da vida real é escrita no 3º sistema, que é o que foi introduzido do chinês. Então tudo é muito exaustivo. Qual é mais difícil, japonês, chinês ou coreano? Eu acho que chinês deve ser mais difícil. Coreano, o pessoal fala que é até fácil de aprender, assim. A garota lá do K-pop, tudo aprende rapidinho. Se aprender. Porque vamos dizer que você estivesse aprendendo uma língua que usa um sistema de escrita normal, assim, um sistema de escrita onde cada letra significa uma coisa, ou cada sílaba significa uma coisa. Porque o sistema japonês, né, o katakana e o hiragana, eles são silabários. Então você tem sílabas, você tem sons de palavras. Mas é aquela coisa, você escreve hiragana em hiragana, você sabe ler, você conhece os símbolos, você pode não conhecer o que a palavra significa, mas você sabe ler ela. E é isso que acontece com muitas outras línguas. Se você for aprender russo, você vai aprender o alfabeto russo, você vai ver uma palavra, você não vai conhecer o significado, mas você sabe ler aquela palavra. Enquanto como você está aprendendo chinês ou os kanjis em japonês, se você não conhece o jeito de você conhecer ela, tipo, intuitivamente, você não vai bater o olho, ver o desenho, ver um triângulo com um quadrado e um símbolo e falar, putz, a pronúncia disso é óbvio que é macarrão. Você não... Acha estranho começar pelo alfabeto? Mas quem não sabe nada tem que começar pelo alfabeto, cara. Você quando criança começou pelo alfabeto também. Tipo, óbvio que você aprendeu umas palavras quando bebê, quando criança, ouvindo só, né? Mas quando você for pra escola, você aprendeu o alfabeto. É um processo de realmente aprender. Não conheço o símbolo. Porra, deixa eu pesquisar. Como que você vai estudar uma língua se você não sabe ler ela, tá ligado? Você tem que saber o alfabeto, não tem jeito. Pesquisar aqui no celular. Significa isso.
mas como que tá sendo usado aqui? Tá sendo usado perto daquele também? Pô, isso vai gerando um cansaço, é desgastante. Obviamente você pode só usar o tradutor, mas se você só traduzir as coisas toda hora, você não aprende de verdade, você está só traduzindo, você está traduzindo e lendo a tradução. E para morar num país como esse, você pode viver só de tradução, mas se você quer realmente viver no país, você tem que aprender o idioma. E é um processo que vai te demorar anos e anos. Demora pra anos, caralho mesmo. É muito cansativo. Ainda mais se você é um bobão que veio... Cara, eu estudei inglês por 1 ano e alguma coisa. Mano, eu parei de estudar, tipo, muito longe da fluência. Eu consigo me virar, mas, mano, eu tô longe de ser fluente em inglês. Longe, longe, longe. Pra cá, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Uma pessoa que já não tinha muita energia, que não era muito energética, e tá gastando toda a energia e mais um pouco estudando e trabalhando. Você não vai ter energia suficiente para continuar estudando depois que sai da escola. Você, nesse caso, sou eu, né? Talvez você tenha, mas eu tô falando do meu caso. Sem falar que além de você ter que aprender esses ideogramas, o japonês existem 2 outras formas de se falar japonês, que são... Mas tu não canta inglês? Sim, mano, não precisa ser fluente pra cantar inglês. Eu tenho um entendimento de inglês, porque, tipo assim, eu consumo muito conteúdo em inglês. Então eu consigo entender muito bem quem tá falando, o que as pessoas estão falando e tal, não sei o quê. Mas na hora de falar, pra mim é muito difícil. Mas na hora de escrever, escrever letra de música, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu posso pesquisar, posso botar no tradutor alguma parada. Tem site que, tipo, tem dicionário de rima, então fica mais fácil também. Tudo bem que esses dicionários de rima são uma merda, são difíceis. Tipo assim, geralmente eles dão umas palavras muito bosta pra se rimar, mas já é algum recurso, tá ligado? Então assim, quando você tem tempo pra pensar e pesquisar, fica fácil. Agora, na hora de produzir, assim como se eu estivesse falando aqui um português... Porra, é muito mais difícil. Interagir online funciona, tô ligado. É porque eu não tenho nenhum amigo que só fala inglês, tá ligado? Aí fica muito difícil eu ter a prática de falar inglês. Se eu fosse muito amigo de alguém que só fala inglês... Porque, tipo assim, eu conheci o Kaizo, que ele é pro player de Tekken e tal. Mas a gente não fica conversando. A gente só conversava quando eu brotava lá na live dele. Tá ligado? Aí, porra, tinha todo o chat pra ele dar atenção. E ele não é um cara que fica conversando por Discord, nem trocando ideia no off, tá ligado? Porque o foco dele ele é o Tekken o tempo inteiro. Ele já falou em live já que ele não é de ficar trocando ideia assim. Então é difícil, tá ligado? E a Snowy, eu de vez em quando falo com a Snowy, mas a Snowy eu converso com a Snowy em português, né? A gente já chegou a praticar junto algumas vezes, mas é foda ficar enchendo o saco dela com essa porra. Eu precisava fazer um amigo gringo mesmo. Como você estudou, eu fiz o curso do Mário Vergara. É um mano que faz conteúdo de curso de inglês aqui no YouTube. Mas aí eu assinei o curso dele. O curso dele foi uma grana, mas é um curso muito bom, cara. É um curso muito bom. As linguagens não casuais, por assim dizer, o que meio que dobra o seu vocabulário e dobra a sua necessidade de aprender a língua. Comprar roupa de cama aqui foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque eu tive que reaprender tudo sobre como funciona a roupa de cama aqui, os tipos de cama, os tamanhos de travesseiro, os materiais que são usados, e aí aprender tudo isso em japonês para poder ir comprar, fazer pesquisa de preço, fazer pesquisa de qual é a melhor loja. E assim, se você acha que eu lembro alguma coisa disso, eu não lembro. Eu já esqueci tudo. Foda. E esse é um dos problemas de aprendizado. Você precisa de repetição pra lembrar dessas coisas. Sim, precisa. Quando eu tava estudando inglês, eu usava muito aquele aplicativo de flashcards, que é o Anki. Tipo assim, você bota, sei lá, pergunta na frente, e aí você tenta lembrar, né, a resposta, você tenta dar a resposta, e aí você vê a resposta do outro lado. Aí se você acertou, você bota lá que acertou, e aí o algoritmo do aplicativo, ele decide quanto ele vai te mostrar isso de novo. E aí eu também te pergunto, você acha que eu vou ficar repetindo termologia de roupa de cama ou palavras importantes? E outro fator que pesa muito pra mim é que eu sempre vivi minha vida inteira com animais de estimação. E adotar um bichinho aqui, sendo homem, solteiro e estrangeiro, é a mesma coisa que falar, você não vai adotar um bicho aqui, desiste. É muito difícil. Tem a opção de você comprar um animal de estimação. Mas mesmo assim, até os lugares de pet shop que vendem animais podem só te rejeitar porque você é um homem, solteiro e estrangeiro. E pra eles, Oxe, são 3 red flags que eles não querem combinadas. bizarro. Motivos, morar e futuro do Japão. Falei de muita coisa que eu racionalizei das minhas emoções para entender o porquê eu queria ir embora. Obviamente existem outros motivos, mas eu acho que esses são os principais. E obviamente isso é uma emoção, foi um sentimento. E às vezes também é importante você só respeitar os seus sentimentos e não ficar tentando racionalizar muito. Uma coisa que é bom pôr em mente também é que eu já vim pra cá com essa cabeça que eu ia tentar arranjar um emprego e se eu não gostasse eu ia embora, tipo, quando acabasse o meu visto. O que aconteceu foi só que eu percebi que eu não queria ficar até acabar o meu visto. Que a experiência que eu tive aqui foi legal e que as experiências que eu vou ter ainda nos próximos 2 meses vão ser o suficiente e pra mim esse período de 6 meses era o que tinha que ser. E é até mais doido pensar que na minha cabeça... Bom, ainda bem que o Patrux tem condição de voltar tranquilo, né? Porque imagina, dá errado e o cara não pode sair de lá, ia ser uma merda. Quando eu pensei em arranjar um emprego aqui,
eu não queria ficar aqui pro resto da vida. Eu já vim pensando vou ficar uns 5 anos. No máximo. E às vezes até isso diz bastante coisa. Às vezes eu precisava botar na minha cabeça que eu ia ficar aqui 5 anos, porque se eu não fizesse isso eu não ia nem ficar 3 meses, sabe? Pode ter sido também que minhas experiências tenham sido muito azaradas na questão de trabalho, na questão de fazer amizade. Pode ser que você venha e não tenha nenhum desses problemas. Então assim, eu não quero tirar sua motivação pra vir pra cá se você quer vir, se você quer morar nesse país. Existem milhares de coisas positivas sobre o Japão. Eu sei que se você quer vir pra cá, você já conseguiu pensar em um monte delas. Mas esse aqui é um vídeo sobre por que eu vou embora. Eu quero fazer um vídeo sim falando das coisas que mudaram na minha vida depois de vir pra cá, das minhas experiências positivas e das coisas legais. Mas agora é um vídeo sobre do porquê eu quero ir embora. E eu acredito sim que o Japão pode ser o lugar perfeito pra você. Tem alguns cenários que eu acho ideais pra você vir pra cá. Então eu quero compartilhar eles um pouco pra ver se encaixa na sua Se você é otaku, perspectiva, se é uma coisa que você tá disposto a fazer. O primeiro deles você vem pra cá pra fazer faculdade. Se você tá vindo pra cá pra fazer faculdade e depois arranjar um emprego, eu acho que é o cenário perfeito. Tipo, se for sua primeira faculdade, se você quase não tiver experiência profissional, acho que é o melhor cenário possível. Você faz faculdade, ingressa no mercado de trabalho aqui e aí é acho maneiro. que você vai ser bem feliz. Principalmente se sua área E eu acho que assim, falando japonês e trabalhando no mercado de trabalho lá, você vai conhecer outras pessoas. de atuação no Brasil não é Fica mais fácil, eu acho. valorizada. Ou se você está em alguma área de atuação, tem necessidade aqui no Japão, como design, a própria TI. Acho que é legal se você tá com essa ideia de vou fazer faculdade no Japão e vou ficar por lá. Porque você vai ter bastante tempo pra aprender a língua de verdade. Calma, Patux andou pra caralho nesse vídeo, hein? Quando você for ingressar ali no mercado de trabalho, Caralho. você realmente vai saber japonês, você vai ter sido absorvido pela cultura do país. Acho que também serve se você quer trocar de carreira. Se você Caralho, ficou em dia. atua ali, você faz, sei lá, você é, sei lá, professor de educação física, e você fala, não, quero virar designer. E tiver disposto a recomeçar sua carreira profissional lentamente, acho que vale a pena você vir pro Japão, fazer uma Não, então, o Patux não falou nada aqui de preconceito de japonês com ele, nem nada do tipo, não. faculdade de novo, ou um curso profissionalizante que dura ali 2, 3 anos também, que aqui tem bastante. E aí Mas deve existir. procurar um emprego. Eu acho que vale muito a pena se você tem essa mentalidade. Se você só quer vir pra cá e arranjar emprego e ficar, é difícil, porque você vai precisar do idioma. Mas eu ainda acho que vale a pena tentar se você estiver disposto. E eu acho que o mais importante é você vir, se você for vir como estudante de japonês, e estudar o idioma e só isso. Então, junta um dinheiro pra vir pra cá sem precisar trabalhar. A grana que eu consegui juntar nesses 2 anos era o suficiente pra fazer isso. Mas era muito mais inteligente na minha cabeça fazer o que eu fiz, de continuar trabalhando. E se eu não arranjasse um emprego, eu pelo menos não teria perdido tudo. E estaria morando de aluguel, sabe? O meme. Perdi tudo morando de aluguel. Então, desculpa, se você não entendeu a piada, ignora esse pedaço. Mas é o que eu tava falando. Acho que vale muito mais a pena você juntar um dinheiro, ou se você tem uma família que está disposta a te ajudar, a te bancar ali, também vale a pena. Porque uma vez você estando aqui e apenas estudando, você pode procurar os empregos de meio período. E os empregos de meio período são só 20 horas por semana. Não pagam absurdos, mas pagam uma graninha legal ali, que combinado com o que você guardou ou com o que a sua família está te ajudando, você vai ficar confortável aqui. Sem falar que você vai estar se expondo bastante ao idioma, porque você vai estar trabalhando em empregos que interagem com pessoas japonesas. Se você quer vir aqui para estudar e fazer faculdade, fica ligado, porque o brasileiro tem a oportunidade de fazer o MEX, né, o MEXZ, que é um sistema de intercâmbio com o Japão, que o governo japonês te paga pra vir estudar aqui. Então Pô, é bem legal. foda. Pode ser uma coisa que muda a sua vida. Dá uma olhada nesse negócio. Principalmente Pô, se que você legal. tem menos de 25 anos. Se você tem Ah, aí fodeu. mais de 25 anos, você só pode vir pra fazer pós-graduação. O que às vezes ali não é muito legal. Talvez você não queira fazer uma pós, você queira só fazer uma graduação mesmo. Então dá uma olhada. Né? É bacana. Aí é é uma opção. foda. Obviamente o que eles te pagam não é nenhum valor absurdo. Você vai ter que trabalhar meio período também. Mas pelo menos, pô, você está recebendo pra estudar, sabe? Só o suficiente pra poder comprar um prato de comida. É uma coisa muito doida. Então você vem, acho que você fica um ano estudando japonês e depois você ingressa na faculdade pelo MEX. Mas mesmo que o curso maneiro. seja só em inglês, pelo menos você vai ter ficado um ano só estudando o idioma, você vai ter uma noção mais legal. Então se você trabalhou em escritório também sua vida inteira e não tem problema com isso, que nem eu tive, você não vai ter esse choque. Então eu acho que também é um dos cenários. Eu acho que outra coisa muito importante é você realmente gostar da cultura. E quando eu digo gostar da cultura, é gostar de como as pessoas interagem aqui, gostar de como funciona a hierarquia social, gostar de como é a culinária. E eu tô falando da culinária de verdade. Porque você sendo brasileiro, eu vou te falar a verdade sobre a culinária do Japão. Tudo é um pouco sem gosto.
Comida japonesa, ela é muito sem gosto Eu gosto de comida assim. comparada com a comida no Brasil. Não dizendo que é ruim, os ingredientes são de ótima qualidade e o preparo é sempre excepcional. Não é uma coisa que me incomodou, mas é uma coisa que eu percebi. E você tem que gostar ou pelo menos ser tolerante com as pequenas coisas, como Eu acho comida brasileira muito tempero. Não curto muito, não. Eu gosto de comida mais tranquila. funciona o governo, impostos, a arquitetura. Porque, sendo bem sincero, Nossa, imagina. Você ainda tem que aprender a fazer o imposto de renda no Japão. Caralho! Faz o L. Em japonês. quando eu falo de arquitetura, eu não tô falando dos templos bonitões, essas coisas. Eu tô falando dos apartamentos. Como que é faz o L em japonês? Deixa eu ver aqui. L をしてください。 L shikura kudasai. L shikura kudasai. L shikura kudasai. Bravo. Pô, apartamento do Japão é uma merda. E eu nem tô falando dos kitnetzinho pequenininho, assim. Pô, isso daí, quem gosta, gosta, é outra coisa. Mas sempre que eu olho ali uma casa, um apartamento ali de mais de um cômodo, né, uma coisa mais normal, assim, pra nós ocidentais, puta, eu acho tão ruim a diagramação da casa. É sempre bacana porque eles visam muito a luz, então sempre entra muita luz nos apartamentos, essas coisas, mas eu acho, tipo, a disposição super esquisita. Às vezes você mora numa casa de 4 dormitórios e ela só tem um banheiro. E é outro problema bem grande, tá? Da arquitetura japonesa é que os banheiros são gigantescos, muito maiores do que eles precisavam ser. E aí eles comem um espaço construído enorme. Tipo, principalmente nesses kitnet pequenininhos de 20 metros quadrados, onde às vezes quase metade do espaço utilizado é pra banheira. Você não precisa de uma banheira, sabe? Mas na Caralho, o japonês com as pernas grandes. Tem que ter espaço no banheiro pra cagar tranquilo. cultura japonesa, você precisa de uma banheira. Então isso é uma das coisas, sabe? Então, tipo assim, são pequenos detalhes. Porque se o único motivo de você estar vindo pra cá é porque você gosta de anime, você não vai se sustentar aqui. Você vai ser totalmente... O cara vai pro Japão porque ele gosta de anime. Tipo, ele acha que ele vai ver anime todo dia, o tempo inteiro. Vai ver os animes andando na rua, vai ver os animes no mercado. O Naruto vai ser o caixa no supermercado, tá ligado? infeliz. Você não vai ter um dia bom. A não ser os dias que você vai comprar as coisas de anime, é lógico. Mas gostar de anime não é um motivo pra se mudar pro Japão. E como eu mencionei ali, as leis de imigração do Japão vão ter que mudar. Mas pode ser que elas demorem muito pra mudar. Pode ser que as mudanças não salvem o país. E a gente não tem como saber isso. Pode ser que daqui a uns anos o Japão vire que nem o Brasil ou alguns países da Europa. Que se um estrangeiro quer entrar no país e ele, por exemplo, trabalha remotamente, que nem eu, ele pode só mostrar e falar, ó, eu quero morar no seu país, eu tenho como pagar os impostos. Você aceita eu ficar? E aí passa ali uns trâmites e você consegue morar no país. Pode ser que um dia o Japão seja desse jeito. E se essa coisa acontecer, pode ser que eu queira voltar a morar aqui. Pode ser que eu volte pro Brasil, passe 6 meses, 1 ano, e eu me arrependa de ter voltado pro Brasil e eu queira voltar aqui de novo. Mas essas coisas são muito... Pode ser... se, talvez, e se. E são coisas assim que a gente não tem controle. Tudo que eu sei nesse momento é que eu não quero morar aqui no Japão. Eu sei que eu me diverti muito, eu sei que eu ainda vou me divertir muito e que foi uma das melhores experiências da minha vida. Mas mesmo assim, depois de ter essa experiência, eu quero voltar pro Brasil. E se isso vai mudar ou não, se eu vou mudar ou não, eu não tenho controle. E não tem muito sentido ficar tentando ter controle sobre essas coisas. É isso aí, brabo. Bom, pessoal, rapidinho aqui no final, esse foi o vídeo. Comenta aí embaixo, pode mandar suas dúvidas e perguntas, talvez dê pra criar outros vídeos em cima disso, então comenta aí, fica à vontade. Você tem a sua história morando no exterior ou então, morando o Brasil é bom porque tem o David Jones no aqui. Japão, também comenta aí embaixo, que pode ajudar bastante gente. Quando eu me mudei pra cá, eu tinha a ideia de fazer um canal em inglês, principalmente pra entrar em contato com mais criadores de conteúdo. Eu sei que tem criadores de conteúdo brasileiros que moram no Japão, mas a grande maioria são falantes de inglês, então parecia uma coisa mais legal pra fazer network. Mas percebendo que eu ia... E a Julinha Toys! A Julinha, toy. E tem o Bakagajin também, cara. Chega lá, manda um papo pra eles. Fala aí, Julinha. A Julinha é braba, mano. Julinha é braba. Fora daqui, eu falei, pô, essa ideia não tem por que eu continuar com ela. Então eu decidi criar um canal novo, que é esse daqui. Sobre o que vai ser esse canal, exatamente, eu não sei. Mas meu objetivo principal é fazer uns conteúdos que sejam mais atemporais. O foda é conseguir trabalhar no Japão. Mano, isso que é foda. Porque pra ele se manter ali no Japão, ele tem que trabalhar lá por causa do visto. Mas, mano, um canal sobre conteúdo do Japão, tá ligado? Mostrando as paradas lá no Japão, pô, ia fazer um sucesso pra Trux. Com certeza, mano. Tem um Baka que faz isso, o Velberante, um canal só sobre o Japão também. Tem muita parada. É legal, né? Ver essa diferença cultural. Conteúdos que, se você ver daqui 5 anos, ele ainda é relevante pra você, que você ainda vai se divertir. Foda Não se vão manter ser só lá. conteúdo sobre Japão, sobre animes, esse tipo de coisa.
mas provavelmente vai ter bastante coisa sobre isso, porque é o que eu estou vivendo agora, e é uma coisa que vai afetar minha vida por um tempo. Eu acho que vai ser sucesso, Patrux. Vai ser sucesso. E o Patrux manja pra caramba dessas paradas, pô. Ele assiste bastante anime, ele faz as adaptações em português das músicas. Mas a ideia é fazer esses conteúdos, talvez um pouco mais informativos, talvez mais legal. contemplativos, Eu talvez assistiria. umas análises, reviews. Eu não sei. O que eu pretendo entregar com esse canal é um entretenimento com uma qualidade boa, talvez, não sei. É muito pretensioso da minha parte dizer isso? Um conteúdo com uma qualidade boa, um conteúdo legal? Não sei. Nada, pô. Será que vai ser? Também não sei. E eu acho que essa é a magia dessa aventura. Então, se você quiser continuar acompanhando, por favor, se inscreve nesse canal novo. E se você quer ver vlogs sobre o Japão, eu tenho um canal secundário que, na verdade, é muito complicado de explicar. Tem um canal que se chama O Patrux Patrux tem uma porra de canal também, né? e etc. Onde lá eu postava principalmente reacts, vídeos de reação. Opa! Oi! Eu estou migrando conteúdo para alguns conteúdos mais diversos. Oi? A maioria deles voltados para internet, como vídeos de subreddit. Ainda vou fazer alguns reacts. Oi? E eu também quero começar a fazer vlogs aqui no Japão lá. Um Maneiro. conteúdo que é mais simples. Ah lá, gastando 10 mil. Brabo, no maior gasto. O gasto de... é que o Japão é cheio desses gastos nessas maquininhas. Só visitando algum lugar ou coisa do tipo. Eu tenho mais algumas ideias de vídeos sobre o Japão para fazer aqui, mas esses vídeos mais simples, mais descartáveis, vamos dizer assim, vão acontecer lá. Então também confere lá, se você Já gosta é. desse tipo de conteúdo. Espero te ver em Brabo. breve. Muito obrigado por ter assistido. Brabo, brabo. Rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição do vídeo, já, meu nobre. Foi mal pelo vídeo ter ficado grande, mas, mano, eu queria ver aí o relato do Patrux. Achei interessante, Eu achei que eu vi que eu iria ouvir motivos diferentes, mas o negócio da solidão eu já tava esperando. É foda, mano, é foda. É um choque cultural muito grande você ir morar num canto... O Brasil é muito específico, né, cara? O brasileiro tem um jeito muito específico que eu acho que você não vê em muitos outros lugares no mundo. Então é doideira. Mas eu quero visitar o Japão, mano. Quero muito visitar. Vai ser uma das paradas que eu quero fazer na minha vida. Ia ser da hora. Enfim, ótimo vídeo, Patrux. Brabo, mano. Brabo pra caramba. Galera, não esquece de clicar no link aí pra dar uma moral lá pro Patrux, tá? Que agora ele tá fazendo conteúdo lá no Japão. Muito foda. Tamo junto. Falou!